Olá pessoal, a classificação do milho com relação ao RM é uma característica muito importante que ajuda o profissional da agricultura a entender melhor a planta de milho, o que vai possibilitar ele desenvolver uma estratégia mais eficiente com relação à seleção de milho para plantio em diferentes épocas e até mesmo em diferentes regiões. Então, o profissional que trabalha com agricultura, especialmente com a cultura do milho, ele precisa ter uma noção de classificação do material quanto ao RM. Eu sou o Rogério Ferreira e esse é o canal Agronomia Fácil. Nessa sequência de vídeo nós estamos falando sobre a cultura do milho e nessa aula específica nós abordaremos a classificação do milho quanto ao RM. Estamos na aula 3. Bom, antes de começar a aula, a gente gosta sempre de lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal e você se interessa pelos assuntos que nós abordamos aqui, nós sugerimos que vocês se inscrevam e ative o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube vai te avisar toda vez que a gente colocar uma nova aula no ar. Outro ponto muito importante que vocês podem fazer para ajudar a divulgar e fortalecer o nosso canal é curtir os nossos vídeos e compartilhar as aulas nas redes sociais com seus contatos. Isso não custa nada para vocês e ajuda aí na divulgação do nosso trabalho, fazendo com que o YouTube reconheça o nosso canal como uma fonte boa de informações. Bom, agora que você já se inscreveu e já deu aquele joinha curtindo a nossa aula, vamos então ao assunto de hoje. Bom, o que é o RM? O RM ele informa a maturação relativa de um híbrido. E esse termo vem do inglês Relative Maturity, que basicamente traduz o que nós acabamos de comentar. Mas o que é a maturação, pessoal? Bom, maturação, e nós já vimos um pouco disso nas aulas anteriores, nas aulas 1 e 2, a maturação é quando a planta de milho atinge o estágio reprodutivo R6, ou seja, ela finaliza o acúmulo de matéria seca, né? A gente tem a planta de milho, como qualquer outro cereal, ao longo do seu desenvolvimento, ela vai acumulando matéria seca. E no caso do milho, o que vai ser comercializado é o grão. A partir do estado reprodutivo, ela começa a desenvolver ali esse grão e vai acumulando matéria seca ali e chega num ponto que ela para de acumular matéria seca, ela cessa esse acúmulo. E a partir dali ela não vai crescer mais, ela só vai perder umidade. Então, esse estágio R6 é o que a gente chama de maturação, né? O milho atingiu a maturação. Então, nesse caso, né, a gente consegue observar isso claramente quando a gente vai numa lavoura de milho. Se a gente observar nessa fotinha à direita aqui, ó, que se forma uma capa preta ali na conexão do grão com o sabugo. Então, essa é a evidência que aquela espiga, que aquele grão, ele já está em R6. Algumas plantas ainda, dependendo das condições de ambiente, elas ainda vão, né, elas não estão totalmente secas, com as folhas totalmente secas, mas a gente consegue observar e ter a certeza que aquela planta, aquela espiga e aquele grão atingiu R6 quando forma essa capa preta. Essa capa preta ela é formada porque há o rompimento ali da conexão, né, daquele transporte de material que vai da planta para o grão, então como se fosse um umbigo, né, dos animais. Então essa conexão ela se rompe como se fosse um umbigo e aí forma como se fosse uma cicatriz ali que fica preta, e aí essa é a evidência do atingimento do estágio R6. Então no campo, né, no mercado, a gente tem esses dois termos aqui que às vezes o pessoal confunde um pouco. Então o pessoal fala de maturação fisiológica, que essa é a que a gente acabou de comentar, e o pessoal também fala maturação de colheita, né? Então, só pela descrição a gente já vê que é diferente, mas é importante a gente ter em mente que no campo, na prática, o pessoal às vezes, esses termos se misturam e são bem diferentes, né? Então, como nós comentamos, a maturação fisiológica é quando a planta atinge R6, né? E nesse momento, em média, depende um pouco de híbrido, de ambiente também, mas em média os grãos eles vão estar em torno de 35% de umidade, né? Então a gente observa que ainda está bem úmido, os grãos ainda estão bem úmidos, tem bastante água no grão,
mas a partir desse ponto de maturação fisiológica, só vai perder umidade, você não vai aumentar aí a sua produtividade, né? O peso dos grãos. E já a maturação de colheita é quando as plantas ou a lavoura ela está em um teor de umidade adequado para a colheita. Então, quanto mais seco for colhida a lavoura, é claro, tem um limite aí também, porque assim, abaixo de certo valor existe risco aí de perdas, né, de tombamento, etc. Mas para o agricultor, quanto mais seco ele colher, menos desconto ele vai ter lá na unidade recebedora, porque a unidade recebedora ela não paga por água, ela paga por grãos, né? Então existe aí um limite, né? Então em torno aí de 13% de umidade, então tudo aquilo ali que tiver acima de 13%, ele será descontado ao agricultor como desconto de umidade. Então se o agricultor, por exemplo, colher com 20, né, então ele vai ter 7% só de desconto só de umidade. Tem as impurezas, né, que o pessoal também desconta. Mas pensando só em umidade, existe esse desconto. Então, para o agricultor, quanto mais seco for colhida a lavoura, para ele é melhor porque ele vai ter menos descontos com relação à umidade. Ele não pode esperar muito tempo para, por exemplo, colher com 13, por exemplo, que é onde não vai ter mais desconto, porque existem os riscos, né? A planta fica muito tempo lá no campo, existe o risco de tombamento, né? Existe o risco de fogo. E também o agricultor ele não consegue colher tudo no mesmo dia, né? A não sei que for uma área muito pequena, mas geralmente os agricultores maiores eles demoram um tempo maior para colher. Então, se ele esperar toda a lavoura chegar a 13%, por exemplo, ele pode ter dificuldades aí para colher, né, em termos de tempo. Também vale lembrar que se a agricultor entregar o grão inferior a 13%, ele vai estar tendo prejuízo também, né? Porque aí ele não vai ser reembolsado por essa umidade inferior. Então, aqui a gente traz esse ponto porque, como eu comentei, no campo existe essa mistura, digamos assim, as pessoas podem confundir esses dois conceitos. Mas existe a maturação fisiológica e o ponto de colheita ali, onde a lavoura já está adequada para ser colhida. Na prática, né, então a gente tem o RM dos materiais e aí o que quer dizer isso na prática, né? Então, por exemplo, nós temos o híbrido X com um RM 120 e o híbrido Y com um RM 125. Então, o que quer dizer isso, né? Então, esse híbrido X, essa informação de 120 quer dizer que ele vai demorar 120 dias para atingir o estágio R6, né? E o híbrido Y, ele é 125, ou seja, ele é 5 dias mais tardio que o híbrido X, ou seja, ele vai demorar 5 dias a mais para atingir R6 em relação ao híbrido X. Então, outro ponto também que é importante, né? Então, essa maturação ela é sempre relativa, né? Então, considerando que os dois materiais eles forem plantados no mesmo local sob as mesmas condições. Então, em média, esse híbrido Y ele vai ser sempre 5 dias mais tardio do que o híbrido X, desculpa. E aí, eu já comentei, né, mas o porquê que se diz maturação relativa, né? Então, porque ela é sempre calculada comparando o híbrido com um outro cuja maturação é conhecida. Então, ela sempre vai ser relativa. Digamos que a gente está desenvolvendo um híbrido novo e a gente não sabe qual que é o RM dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai plantar esse híbrido junto com outros, o qual eu já conheço, a maturação relativa, e aí a gente vai fazer umas contas, né? Se ele maturar primeiro, ele é mais precoce. Se ele maturar depois, ele é mais tardio. E aí a gente precisa saber só a quantidade de dias, mais precoce ou mais tardio, para a gente fazer essa definição. É claro que isso não é feito em apenas uma condição, porque a gente sabe que pode ter variações, né? Então se faz aí condições experimentais com repetição para ter certeza que vai se obter dados consistentes, né, para definição e caracterização desse material. Então essa maturação relativa ela pode ser calculada com base nos graus dias acumulados e também no teor de umidade. Então nas aulas anteriores nós também abordamos essa questão dos graus dias, como é que calcula, né, qual a importância disso. Então quem tiver interesse e não assistiu às aulas, sugerimos que vocês assistam às aulas anteriores.
E nos próximos slides nós vamos ver como é que nós fazemos para fazer esses cálculos, tá? Então, um exemplo prático com graus dias de calor, então nós temos esse caso aqui, onde nós desejamos saber o RM do híbrido B, né? Ou seja, nós não conhecemos o híbrido, qual que é o número de RM do híbrido B, e nós desejamos descobrir essa informação. Então, como é que a gente obtém essa informação? E aqui pode ser nós estamos citando o exemplo de um híbrido, mas poderiam ser vários híbridos, né? A gente poderia, por exemplo, plantar vários híbridos aqui junto a um cheque e para poder definir essa questão do RM desse ou desses híbridos, né? Então, nesse caso aqui, o híbrido A é conhecido, o RM dele, que é 105. Né? Então, o B eu não conheço, então nós plantamos os dois lá nas mesmas condições, mesma data, né, mesmos status culturais. E aí a gente observa esse material, esses dois materiais ao longo do ciclo, e aí a gente observa que o híbrido A ele vai maturar com um acúmulo de 2.500 graus dias, ou seja, ele vai atingir R6 após acumular 2.500 graus dias. E aí também continuamos observando o híbrido B, observa-se que o híbrido B acumula 2.750 graus dias para atingir R6, ou seja, ele vai gastar, ele vai precisar acumular mais graus dias, né? E o acúmulo de graus dias é feito com base na temperatura, ou seja, ele precisou ficar mais tempo no campo, acumulando mais graus dias para poder chegar em R6. Então, de posse dessas informações, faz-se uma equação de regressão, né? Substitui-se os valores aqui, como nós estamos vendo na parte direita abaixo. Então, a gente substitui esses valores aqui de x e aí nós observamos que o RM do híbrido B calculado é 115. Né? Então, ele ficou aí, então, 10 dias mais tardio do que o híbrido A. Então, são valores teóricos, né? São valores didáticos, apenas para mostrar como nós podemos fazer esse cálculo considerando os graus dias. Aqui nós já trazemos um outro exemplo considerando a umidade. Então, de novo, né, nós temos o híbrido B, o qual a gente não conhece, e aí a gente planta ele junto com o híbrido A, o qual a gente conhece. E aí a gente vai observando, né, quando o milho entrar no estágio reprodutivo, né, então a gente observa que a gente vai fazer a medição do teor de umidade desses grãos. Então, nesse caso aqui, o RM conhecido do caso do híbrido A é 110, então a gente pega essas informações de quando cada um dos materiais atingiu o R6, né, que é a maturação relativa, e a gente vai lá e faz essa medição do teor de umidade. Então a gente pega sempre a umidade do produto que a gente está observando, no caso aqui o híbrido B, né? Então nesse caso aqui foi naquele momento que o híbrido A atingiu maturação relativa, o híbrido B estava com 32% de umidade e o híbrido A estava com 30%. Então a gente pega o valor que a gente está procurando, no caso aqui é 32 menos 30, né? Divide por meio e soma mais a maturação relativa do híbrido que a gente conhece, no caso aqui é 110. Então, fazendo essa continha, a gente chega no número de 114. Então, o RM calculado para o produto B, baseado-se no teor de umidade dos grãos, nesse caso aqui foi 114. Esse número de 0,5 é uma constante que a gente usa, considerando, tá, que o milho ele perde 0,5% de umidade por dia, tá, pessoal? A gente sabe também que isso pode variar um pouquinho de acordo com o híbrido e região, mas 0,5% é um número razoável aqui para perda de umidade diária. Então, considera-se aí que a cada 2 dias a planta de milho ela perde 1% de umidade nos seus grãos. Bom, pessoal, parabéns, né? Agora vocês já sabem a importância do RM e também como calcular o RM do milho usando os graus dias, o acúmulo de graus dias e também a verificação do teor de umidade dos grãos. Novamente pedimos que vocês
Curtam o vídeo se vocês ainda não curtiram, também compartilhe com seus contatos nas redes sociais. E também interaja conosco aí, né, através dos comentários, dando sugestões, críticas para as nossas aulas. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado e até a próxima aula.